Salve, gente bacana! Hoje o Reflexões traz para você uma prática muito interessante, que nós chamamos de imantação. Aguarde só um instantinho. Olá! Hoje nós vamos fazer a abordagem de um tema muito importante para as pessoas que se encontram em situações de dificuldade com entes queridos, com alguém da família ou com algumas práticas do seu próprio negócio ou alguns entreveros do dia a dia. Essa prática é muito importante em função de que ela nos ajuda a solucionar de maneira suave e amena, dissolvendo certas travas, certos bloqueios que limitam a outra pessoa que esteja envolvida em alguma situação complexa. E o mais importante disso tudo é que essa prática não interfere no livre-arbítrio da pessoa, ela não interfere no planejamento monádico dela. Então, oportuniza que nós tenhamos uma ação, uma conduta, de maneira tal que possamos auxiliar a pessoa ou aquela atividade, aquela função, mesmo que a pessoa não saiba. Vamos dar como exemplo os pais que estão passando por um problema de drogas dentro do seio familiar. Então um filho ou uma filha está passando por alguma dificuldade nesse sentido, mas por mais que os pais falem, por mais que os pais orientem, eduquem, instruem, não há o retorno plausível. Então quando chega-se a necessidade de se buscar um auxílio externo, para que alguém chegue a esses pais e diga que não há mais o que fazer ou não há necessidade de fazer mais nada, é um cenário muito complicado e muito doído. É sofrido demais ouvir uma coisa desse tipo. Mas para que a pessoa faça algo, seja um ritual pequeno, seja uma prece, uma oração, de maneira tal que venha a interferir no planejamento monádico desse seu filho, também não é muito adequado. Eis que pode ser que esse filho, ou essa instituição, ou esse negócio, esteja necessariamente precisando passar por aquela situação para ajustar algumas coisas que ainda precisam ser ajustadas no universo particular dessa pessoa, tal como o próprio planejamento monádico, que nós já falamos em um outro vídeo que aborda a questão do karma. Então vamos apresentar a prática como funciona. Imaginemos que esse cenário das drogas que nós apresentamos seja a situação em que nós estamos vivendo. Então, uma mãe, um pai, um parente, uma pessoa envolvida no cenário dessa situação de drogas, ela vai então trazer com a sua imaginação criadora, como se estivesse pensando nesse ente querido, dentro de um ambiente em que ela vai fazer isso durante um determinado período de tempo, ou seja, algumas semanas, alguns meses, até que sinta-se confortável com esse tempo, de preferência sempre no mesmo lugar. Se é um quarto, se é um escritório, sempre de preferência no mesmo lugar, no mesmo horário e no mesmo dia da semana. Para que o suporte, para que o amparo possa chegar a ela sempre naquele horário e com horário definido também para terminar. Pouco tempo é o suficiente para essa prática. Como deve ser feito então? A pessoa deve se envolver de um campo luminoso, de preferência do tom e da cor luz violeta. Essa luz, esse espectro vibracional, trabalha no âmbito da espiritualidade e tem a capacidade de converter a dor e o sofrimento em conhecimento que liberta. Veja que interessante. A partir do momento que você instala essa luz violeta em você, você está se protegendo de todo e qualquer entreveiro que possa vir a acontecer ou ocorrer no plano energético. Você também irá trazer a pessoa e envolvê-la no mesmo plano que o seu, no mesmo campo vibracional que o seu. Então, a pessoa pode estar dormindo, a pessoa pode estar viajando, trabalhando, pode estar em outra cidade, pode estar desaparecida, inclusive. E você traz ela com a sua imaginação criadora. Se a sua imaginação criadora for difícil, traz e coloca uma fotografia numa cadeira, num banco, é o suficiente. Então você começa a pedir o seu suporte interno. O seu suporte interno é o seu Cristo íntimo, é o teu verdadeiro e real ser interno, é a Mãe Divina, é aquilo que você entende como maravilhoso, aquilo que você entende como protetor e sagrado. Então esse amparo vem através da sua invocação e você pode fazer uso de um incenso,
Você pode fazer uso de uma música, você pode fazer uso de luminosidade, de uma lâmpada própria, para favorecer o clima e o ambiente. Não tem precisão disso, mas se quiser, pode. A partir do momento que você envolve esse ente querido que está passando por essa dificuldade, você envolvendo ele na luz violeta, você deve então pedir para que não haja uma interferência no universo particular dessa pessoa, mas assim a interseção dentro do livre-arbítrio, dentro do planejamento monádico dessa outra pessoa. Você deve pedir então o discernimento e nesse sentido o entendimento. O entendimento vai atuar na parte do intelecto, trazendo para a pessoa o entendimento do que ela está vivendo ou do que ela precisa efetivamente viver. E a compreensão. A compreensão já atua na região do cardio, na região do coração. Vai trazer então a compreensão necessária para que essa pessoa possa perceber as condições em que ela se encontra e qual a melhor condição para ela. Veja que curioso, não necessariamente a melhor condição que nós, ou que o ente querido queira para ele, sabe? Mas a melhor condição, com o discernimento, o entendimento e a compreensão necessários para que a própria pessoa entenda, compreenda o que ela está vivendo nesse universo em que ela está tumultuada. Difícil? Não, é simples. Por quanto tempo ela vai fazer isso? Ela pode fazer pelo tempo da duração de uma varetinha de um incenso. Ela pode programar 3 músicas gostosas e fazer isso dentro do intervalo de 3 músicas. Ou ela pode colocar o alarme para tocar em 5 minutos, 10 minutos. Envolvendo sempre na luz violeta, pedindo discernimento, entendimento e compreensão para essa pessoa. Intuitivamente, ou pelo sexto sentido, ou pela paranormalidade, a pessoa poderá perceber então que certas correntes, certas energias densas, certas manchas vão se dissolvendo e soltando do universo particular da pessoa que está envolvida com esse tipo de situação. Vamos dar agora um outro exemplo prático. Vamos imaginar que a pessoa esteja vivendo por uma situação em que ela esteja necessitando de uma decisão judicial, passando por um processo, um procedimento jurídico, os trâmites legais da lei. E ela entende que de alguma forma ela está sofrendo algum prejuízo em função do trâmite desse processo. Ela pode também trazer o processo em que esteja atuando, ela pode trazer o magistrado, pode trazer também o advogado, o causídico, pode trazer as partes litigantes, pode trazer o procurador de justiça, o técnico judiciário, também conhecido como oficial de justiça, pode trazer o cartorário. Veja, aqui nós estamos num limiar muito interessante. Algumas correntes poderiam defender que o que eu estou falando aqui seria magia negra. Nós não estamos fazendo nenhuma interferência no universo particular de ninguém. Nós estamos trazendo a luz violeta que atua com a misericórdia divina dentro dos parâmetros e dos níveis necessários ao planejamento monádico de cada pessoa, trazendo discernimento, entendimento e compreensão, primeiramente para a própria pessoa, eis que ela foi a primeira a ser envolvida na luz violeta. Depois, sim, para que não haja nenhum enrosco, nenhum entrave nesses ditames e nesses procedimentos que aqui se apresentam, sem problema de ordem alguma. Então o processo poderá ser higienizado, limpado e purificado, assim como o magistrado, o advogado e todas as partes litigantes, para que haja uma harmonia, um entendimento, uma boa resolução para todos. E nós podemos estender isso também para as atividades comerciais como um todo, o seu trabalho, o seu serviço, a sua profissão. Nesse sentido, a prática da imantação vai fazer com que a pessoa se imante consigo mesmo, com o seu íntimo, trazendo-lhe discernimento, entendimento e compreensão para que as energias pesadas, os elementos de baixa frequência, os agregados, os defeitos psicológicos, essa falange que procura absorver a energia da pessoa, possam se afastar, melhorando a qualidade de vida e harmonizando a família como um todo. Reflitam sobre isso. Um abraço e até mais.